Bom dia a todos, meus queridos da Sala 57. É um prazer muito grande poder falar para vocês. Eu fui entrevistado, minha esposa e eu, na quarta-feira, né? E agora tenho o privilégio de trazer a mensagem de Deus, a mensagem espiritual no sermão. A minha voz original não é essa. Eu tenho uma profunda fraqueza pela minha doença, pelo tratamento que eu recebo, pela quimioterapia e outros remédios que eu uso para aliviar a dor. Então, eu tenho a minha voz, ela desaparece em parte quando eu estou nesse estado de tratamento. Mas um dia vocês vão me ver ou ouvir com uma voz um pouquinho melhor que essa. Eu cumprimento a todos vocês dessas queridas janelinhas. O pastor Edevaldo disse que eu sou novo aqui. Eu sou novo aqui no vídeo, aqui nessa janelinha. Mas eu tenho assistido sempre vocês ou de madrugada ou pelo YouTube. Normalmente pelo YouTube, porque é um horário melhor para mim. Eu tenho também, por causa da doença, dificuldade para levantar todos os dias de manhã para assistir ao vivo. Eu cumprimento a todos vocês, Cristina, aí de São José do Rio Preto, a nossa grande amiga que está agora ligada conosco aqui na Sala 57. O meu abraço ao Joaquim, pastor Joaquim e a Mariazinha. Eles estiveram ali na Igreja Central Adventista do Rio de Janeiro, esse fim de semana, voltaram para casa ontem, e eles foram homenageados pela reinauguração dessa igreja. E eu assisti ali coisas lindas. O pastor Joaquim, ele foi diretor de escola, foi preceptor, foi professor departamental de educação, enfim, ele tem uma lista enorme de atividades no seu ministério. E também a Mariazinha. A Mariazinha é cantora, é musicista, foi professora também nessa escola, e eles foram homenageados da seguinte forma: a biblioteca, a nova biblioteca do Colégio Adventista de Tijuca, que é o colégio da Igreja Central, vai colocar como o nome da biblioteca Mariazinha Silva. Foi um privilégio assistir a este acontecimento que leva o nome e merecidamente da Mariazinha e, por tabela ali, o nome do Joaquim. O pastor Wagner, ele dá liberdade para a gente poder falar o que quiser aqui. E ele falou: pastor, aqueles 45 minutos são seus, né? Então, eu mando agora o meu abraço a todos vocês que se levantam de manhã com algum pedido, com gratidão a Deus. E eu louvo a Deus e agradeço aqueles muitos que oram e oraram por mim, e também aqueles que mandam pelo WhatsApp alguns recadinhos maravilhosos durante o dia. Em 1993, eu fui operado a primeira vez com câncer no estômago. Em 2008, eu tive um câncer na orelha agressivo. Em 2011, eu tive câncer de garganta. Em 2014, eu tive um câncer na mesma região onde foi feita a primeira cirurgia. E agora, em 2020, eu estou com o 5º câncer. Ele apareceu nessa mesma região, porque não tenho mais estômago. Aqui é onde foi costurado o esôfago com o intestino. E eu vivo com um pouco de dificuldade. Achei que Deus me daria uma semana, que eu pedi para Ele há 2 anos atrás. E Ele já me deu de vida 2 anos. E nesses 2 anos, eu, infelizmente, já vi muita gente mais nova que eu morrer. Efeitos de Covid e outras sequelas mais. E eu agradeço a Deus porque Ele ainda me usa para o seu louvor. E agora o pastor Wagner me descobriu e eu agradeço porque tenho o privilégio de falar para vocês. Aliás, por que o pregador agradece o convite? Porque o pregador, ele gosta de pregar, não é? Eu gosto de pregar. Apesar da minha voz, eu ainda gosto de pregar. Quando eu estou contando para alguém, mostro algumas fotos antigas, eu digo para as pessoas:
Este foi o tempo em que eu tinha cabelo, tinha bigode, eu tinha vesícula e tinha estômago. E agora eu não tenho mais nada disso, né? Bem, meus amigos, eu vou conversar um pouquinho com vocês e eu preciso fazer agora algumas perguntas para vocês, tá bom? Algumas perguntas. Primeiramente, eu quero ler o que encontramos no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 33, sobejamente conhecido. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Note bem, quando você busca o reino de Deus e a justiça desse reino, todas as coisas necessárias para você chegar nesse reino serão acrescentadas por Deus. E o outro texto está no capítulo 7, versos 13 e 14, ainda palavras do Senhor Jesus. Entrai pela porta estreita, pois é largo o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Vocês perceberam que o caminho é estreito e a porta é apertada. Vamos conversar um pouquinho com vocês sobre isto a partir de agora. Primeiramente, eu preciso de alguns voluntários. É lógico que nós não vamos agora, o pastor não vai ter o trabalho de abrir a tua janelinha para te ouvir e você dizer, eu quero responder. Mas responda aí com você mesmo. A primeira pergunta é, o Brasil perdeu, foi desclassificado na Copa do Mundo. E agora? Qual é o teu time predileto? Outra pergunta. Eu vou continuar perguntando. Você fica triste quando o teu time perde? Você fica triste quando o Brasil perde em alguma competição mundial? Outra pergunta. Você já sonhou ou já ganhou na loteria? Você está contente com o prefeito da sua cidade? Você tem orado pelo prefeito da sua cidade ou pelo seu governador ou o nosso presidente? Uma pergunta agora bem apimentada. Você já orou pelo novo presidente? Você gosta de ir aos shoppings para um passeio, para fazer compras? Eu fiz para vocês algumas perguntas referentes às coisas deste mundo. Lógico que se perguntarem para Jesus ou fizeram um convite, disserem um convite para Jesus, Senhor, vamos assistir uma partida de futebol? Qual seria a resposta de Jesus? Jesus responderia, o meu reino não é deste mundo. E todas as perguntas que eu fiz anteriormente aqui, mexendo com futebol, mexendo com seu time, etc., com loterias, você deve ter respondido, o meu reino não é deste mundo. Facilmente nos acostumamos com as coisas deste mundo. Facilmente nos acostumamos como se fossem a única solução para a vida humana. Nós fincamos raízes neste mundo como se ele fosse uma morada eterna. Nunca pensamos na morte, nunca pensamos no fim. Quando Jesus disse, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Tudo o que há no mundo contribui para a perdição. Tudo o que há no reino de Deus contribui para a salvação. Nosso mundo é um mundo escuro, é um mundo de trevas. Uma vez a Ellen White teve uma visão em que ela viu o reino de Deus, ela esteve lá. E Jesus falou para ela que ela precisava voltar. Ela insistiu, Senhor, eu quero ficar aqui. Logicamente, ela estava em visão. E quando Ellen White acordou, como nós acordamos de manhã, ela olhou para a sua casa, para o
seu quarto. Ela olhou pela janela fora. Ela viu a paisagem, ela viu tudo e disse: que mundo escuro, que mundo triste é o nosso. E ela chorou por isso. O nosso mundo é escuro e nós brigamos porque queremos um pedaço de terra e tentamos a nos adaptarmos às circunstâncias desse mundo. E eu tenho aqui em minhas mãos, aliás, não é bem nas minhas mãos, porque ele é grandão, mas ele está aqui do ladinho. Ó. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Esse aqui é um mapa mundi. Ele é feito de... parece que é plástico com papel. Mas, de qualquer forma, aqui está o mapa mundi. E eu me lembro, quando eu era guri, eu tinha meus 8, 9 anos, na escola primária, havia um globo desse aqui, daquele bem antigo de lata, até numa posição mais ou menos deitadinho, que é a posição que fica o nosso mundão velho de guerra. E eu olhei aqui, um dia, lá naquele globo que ficava na sala, na nossa sala, em cima da mesa da professora, e eu olhando aqui o mapa, eu fui olhando aqui, e aqui no alto, em algum lugar, e eu vi a palavra Antuérpia. Antuérpia. E no meu tempo de menino, essa palavra me trouxe uma lembrança, uma saudade que eu não sabia explicar. E eu olhava então o mundo e dizia: nossa, como o mundo é grande. Se um dia eu pudesse estar lá nesse lugar, Antuérpia. No ano 1990, né, Fofinha? Nós estivemos viajando e em 95 nós estivemos viajando e passamos por alguns lugares onde vocês irão passar nessa bonita viagem que estão programando aí pela Sala 57, a Itália e talvez outros países vizinhos ali. E a gente estava indo, o nosso ônibus de 2 andares, eu estava nos primeiros bancos, lá no segundo andar, com a máquina fotográfica, uma de filme e outra de slides, tirando fotografia de toda a viagem. Em dado momento, e eu fui tomado de surpresa quando, saindo de Bruxelas, na Bélgica, em direção à Suíça, o nosso ônibus passou por uma pequenina cidade, mas antes havia uma placa. E lá na placa eu li assim, Antuérpia. E eu me assustei. E eu me lembrei dos anos que eu era criança, quando eu vi escrito no mapa Antuérpia. E agora eu tirei uma foto para registrar. Eu ainda não sei colocar foto aqui na nossa programação para ilustrar, mas por isso que eu mostro algumas coisas aqui ao vivo. E eu, então, voltei ao meu tempo de criança. E eu pude, então, rememorar aquele tempo em que eu vi esta palavra no mapa mundi. Mas a Terra, esta terrinha que nós vivemos, é o palco, é o nosso palco da nossa vida. Nós tentamos fincar raízes aqui. Nós construímos, compramos, vendemos, passeamos, visitamos paraísos turísticos, lugares lindos, gastamos, vestimos a moda, assistimos programas ao vivo ou pela TV, coisas bonitas desse nosso mundinho. Comemos até, às vezes, comidas de Babilônia por influência do nosso mundinho. Temos cartões de créditos, compramos carrões, cheirando novo, saímos de uma agência e torcemos para que os nossos amigos vejam um carro novo e falem bem dele. Como não bastasse esse nosso mundinho, alguns americanos milionários estão planejando morar na Lua ou comprar um terreno na Lua. Uma imobiliária dos Estados Unidos, ela, baseada na Constituição, ela planejou vender e lotear terreno na Lua.
E com os planos de viagens espaciais nos próximos anos, o homem já pensa em construir alguma coisa na Lua. Milionários já pagaram, estão pagando planos de viagens espaciais para a NASA, para pelo menos fazer uma volta em volta desse nosso mundinho aqui. Eu vou mostrar, então, ao vivo, uma coisa que eu tenho aqui. Olha aqui. Dá para ler? O que está lendo aqui? Trump faz o quê? Ele prepara tratado para conceder terrenos na Lua para mineração. Não é suficiente o plano que o governo americano tem de, quem sabe, se intrometer na vida das pessoas, dos outros, dos países. Mas agora, eles estão planejando fazer mineração na Lua. Como o ouro dessa terra está acabando, quem sabe eles vão encontrar ali ouro na Lua. Você acha isso engraçado? A minha esposa gosta dessa história. Escute essa. Uma cartomante do Rio de Janeiro, chamada Leonor Campos Rabit, vendia terrenos no céu. Ela anunciava no jornal, anunciava em panfletos que ficavam colados ali nos postes, que ela tinha solução para todos os problemas da vida. Inclusive, se você quisesse um pedaço de terra na Lua. Então, os incautos pagavam uma consulta e entravam ali e sentavam junto com essa cartomante, Dona Leonor. E as pessoas, então, tiveram a ideia de pagar a prestação ou à vista um terreno na Lua, que ela, segundo ela, tinha autoridade para isso. E aqui na parede, aqui do lado, havia um mapa. Ela mapeou a Lua. E ela, então, passou a vender terrenos na Lua. E as pessoas saíam ali da sala da Dona Leonor Campos Rabit e não podiam contar para os amigos que eles haviam comprado um terreno no céu ou um terreno na Lua. Porque, logicamente, que os amigos iriam debochar dele. Mais tarde, como ela ganhou bastante dinheiro, ela começou a vender terrenos também no céu. E ela tinha um terreno para cada gosto. O indivíduo chegava e ele era partidário do apóstolo Paulo, São Paulo. E ele gostava desse santo, lia sobre esse santo. E ele chegava e dizia: Dona Leonor, a senhora tem um terreno que fica pertinho da casa do apóstolo Paulo. E ela sempre tinha um terreno a gosto do freguês. E ela dizia: claro, eu tenho um do lado esquerdo ou do lado direito. Você pode escolher. E assim as pessoas compravam terrenos nos fundos da casa da Virgem Maria, na frente da casa da Virgem Maria, do São José, e ela vendia terrenos no céu. Um dia, a Polícia Federal descobriu que a Dona Leonor vendia terrenos na Lua e no céu. E a Polícia Federal foi até a sua casa para comprar um terreno. E a casa caiu. A casa da Dona Leonor caiu. Amigos e irmãos, talvez alguns de vocês estejam pela primeira vez assistindo à sala. Eu quero dizer para vocês que a sala é o maior culto de oração da madrugada do mundo. Você levanta 5 dias na semana, às 5 da manhã, ou se você não pode, durante o dia, você assiste pelo YouTube, que fica gravado. E você participa 5 vezes na semana do maior culto de oração do mundo. E para você continuar recebendo as bênçãos da sala, você precisa tornar isto como um hábito.
é o meu hábito, é o hábito de minha esposa. A nossa janelinha não está aberta todos os dias, mas nós assistimos também pelo YouTube. E se você quer essas bênçãos, adquira o hábito de assistir à sala e participar na sala. Aos poucos, coordenadores entrarão em contato com você. Você pode ligar para eles, passar recados pelo WhatsApp. E você será instruído para que a tua carinha também seja uma dessas janelinhas abençoadas da sala 57. Amigos, Israel passou 430 anos no Egito. E Israel se esqueceu das coisas espirituais. Nós estamos há 2000 anos da época em que Jesus veio pregar o reino dos céus. Até Deus providenciou uma igreja, um lugar onde você pudesse se alimentar de sua palavra, para que você fosse instruído nos caminhos de Deus. Então eu pergunto agora, como vai nosso nível de fé no reino de Deus? Os mensageiros pregaram, as Bíblias foram impressas, igrejas foram construídas. Nós temos belas programações, nós temos bancos almofadados, ambiente climatizado, os melhores hinos, os melhores encontros musicais, excelentes sermões. Uma das coisas lindas que eu admiro nessa igreja são os nossos pregadores. Nós temos pregadores leigos e pastores que pregam a palavra de uma forma muito atraente. Isso me causa bastante alegria. Tudo que fortalece a nossa necessidade de Deus, nós encontramos na palavra de Deus, na igreja e em outros lugares. Mas as coisas do mundo ainda nos prendem, ou procuram nos prender. O que fazer? Bem, continuando a nossa leitura, aqui no livro de Mateus, capítulo 20, versos 20 em diante, eu leio assim, textos bastante conhecidos. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu a Jesus um favor. Senhor, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Bom, Jesus então explicou para aquela mulher que ela não sabia, e os seus filhos, 2 discípulos, não sabiam o que estavam pedindo. Interessante que Jesus não resolveu o problema daquela senhora, mãe de 2 apóstolos, mas uma coisa interessante aconteceu. Os outros discípulos, os outros 9, que ouviram esta mãe fazer esse pedido para Jesus, ficaram com ciúme. Senhor, por que a mãe de Tiago e João pede isso? Nós também merecemos isso que essa senhora pediu. Note que Jesus disse àquela mulher, você não sabe o que está pedindo. Vocês todos não sabem o que estão querendo. Ficaram indignados. Por quê? Porque quando Jesus falava do reino, ele falava do reino de cima, e eles estavam programados para aceitar o reino de baixo. Estavam com raízes fincadas neste mundinho velho. Quando Jesus morreu, o candidato ao trono de Roma, pensavam eles, estava morto. Então sobrou apenas a decepção. Tiago e João queriam ir até Roma, e com o César destronado e o Senhor Jesus como rei, eles queriam ficar em tronos à esquerda e à direita de Jesus. O homem sempre foi orgulhoso, querendo acima de suas posses. Bem, Jesus não falava deste reino, mas ele falava do céu, de uma vida eterna. Era bonita a mensagem que Jesus pregava. Acontece que Jesus pregava sobre o reino e o homem estava programado para ouvir sobre este reino. É por isso que crescem as programações, os cultos televisivos. A doutrina da prosperidade, das curas, entre aspas.
Os homens estão adaptados a aceitar multidões televisivas. E eles fazem desses programas o céu aqui na terra. Os romanos leem na Bíblia Sagrada que o sábado é dia do Senhor. Mas eles estão programados para aceitar que o domingo é o dia do Senhor. Sabe, às vezes a programação atrapalha a gente. Você escreve no WhatsApp, você está escrevendo no WhatsApp, e você escreve uma palavra e sai outra, porque ele é intrometido, ele quer te ajudar e às vezes atrapalha. E quando você acaba de escrever a mensagem, antes de mandar enviar, dá uma lidinha, porque ele pode ter escrito coisas ali até que te compromete. Mas, meus amigos e queridos irmãos da sala, havia um jovem que se interessou pelas mensagens de Jesus. E eu não sei o que passava na cabeça dele, mas ele teve vontade de fazer uma pergunta para Jesus. Eu vou ler esta mensagem, que está em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. E os versículos 16 em diante. Nós lemos o pedido de um jovem para Jesus. E ele pediu alguma coisa interessante que às vezes nós também pedimos. 19, 16 em diante. Diz assim: eis que alguém, em alguma tradução diz um jovem, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele já escorregou aqui. Que farei de bom? Não existe nada bom que contribui para a vida eterna, não. O bom que nós temos para a vida eterna é o Senhor Jesus. As nossas boas obras apenas acompanham a nossa entrega a Jesus. E respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Agora, Jesus brincou com ele. Porque guardar os mandamentos também não garante a nossa entrada no reino dos céus. A guarda dos mandamentos também é um produto da nossa fé genuína. Ele perguntou quais mandamentos. Jesus, então, ele menciona aqui 5 mandamentos. E o jovem ainda replica: Senhor, tudo isso eu faço desde pequeno. Disse Jesus: se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ora, nesta conversa, Jesus falou uma coisa para ele que também não haveria de ajudar, porque vender os nossos bens e dar aos pobres também não nos garante entrar no reino dos céus. O que Jesus queria era impactar aquele jovem, porque ele era rico, ele tinha muitos bens. Então, Jesus fala que você precisa ser obediente, você precisa dar os seus bens aos pobres. Jesus fez um teste para esse moço. E ele saiu triste, diz a palavra de Deus, porque possuía muitas propriedades. Querido irmão, querido amigo da sala 57, você que foi um privilegiado por Deus, porque um dia você teve a ideia de participar deste encontro. Na lição da escola sabatina, de 29/6/2013, e eu guardei aquela perguntinha que tem lá no rodapé da lição. Diz assim, a página 66, lição do professor: você seria rico se Deus lhe desse o dobro da quantidade de dinheiro que você deu aos pobres e necessitados? Mais simples. Você seria rico se Deus te desse o dobro de tudo aquilo que você deu para alguém? Ou você continuaria na miséria? Outro homem se interessou pelo reino de Deus, mas ele também estava programado para as coisas deste mundo. Eu estou falando de Nicodemos. Ele chegou para Jesus elogiando, e Jesus já foi dizendo para ele que ele precisava nascer de novo para ver o reino de Deus.
Nicodemos, apesar do seu conhecimento na palavra de Deus, um doutor, um professor, seria hoje um professor de teologia. Ele disse: Senhor, como posso eu nascer, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ou a síntese da conversa é: Nicodemos, para entrar no reino dos céus, você precisa ser outra pessoa. Era-lhe necessário nascer de novo. Queridos, Deus criou este mundo para ser a morada do homem, mas não uma morada eterna. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, no paraíso, era para que Adão e Eva crescessem e se multiplicassem na santidade do Senhor, não em pecado. E que essa terra fosse totalmente habitada por seres santos. Como, segundo a profetisa do Senhor, existem outros mundos semelhantes ao nosso, com pessoas semelhantes a nós, onde o pecado não penetrou. Satanás passou por lá, mas eles não tiveram uma Eva no paraíso. Eles não tiveram o pecado de Adão. E este mundinho, que Deus queria que o nosso fosse perfeito, era para a sua honra e para a sua glória. Mas Deus sabia que Satanás haveria de poluir como intruso esse paraíso e se tornar o príncipe deste mundo. E Jesus falou: aí está o príncipe deste mundo, referindo-se a Satanás. Bem, Jesus veio, queridos, para avisar o homem que não é aqui o seu reino. Jesus foi para o céu depois de 3 anos e meio de ministério. Ele deixou sua palavra. Quantas Bíblias? Eu tenho pelo menos 3 aqui na minha mesa. Aqui estão as palavras de Jesus. Mas Jesus veio avisar o homem e passou pouco tempo, deixou sua palavra por inspiração profética. Mas ele também mandou o Espírito Santo, hoje, atuando na nossa vida, para avisar os homens que aqui não é o seu reino. Quando você entrega um folheto, um livro para alguém, sábado à noite, minha esposa e eu estivemos aqui no salão nobre do nosso condomínio. E todos os anos, o síndico me convida para fazer a pregação da palavra. E sábado à noite, nós levamos ali uma caixa de livros para todos os 48 apartamentos e mais os visitantes que estavam presentes. E antes do meu sermão, o próprio síndico apresentou um testemunho a meu favor, a favor de Deus. E ele falou da grande apreciação que ele tem por mim. Ele falou da minha doença, de quão útil eu sou na vida dele, na vida deste prédio. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando na vida das pessoas. A minha esposa estava ali fazendo contato, abraçando aquelas senhoras que apareceram todas chiques ali para aquele jantar de fim de ano. E esta influência benéfica é a influência do Espírito Santo. Por isso que quando você entra em contato com alguém, o Espírito Santo está ali à disposição para preparar o caminho dele, de Deus, para você. Será que é fácil conseguir o reino de Deus? Eu estou vendo aqui o meu horário. Quero ficar pelo menos dentro do horário ou passar um pouquinho, talvez menos. Será que é fácil conseguir o reino de Deus? Não é fácil, não. Eu vou dizer por que não é fácil. Nós temos que viajar pelo caminho estreito, ser mais fiéis na guarda dos mandamentos e princípios da igreja. A obediência faz parte de uma vida cristã. Viajando pelo caminho estreito. E Jesus disse, são poucos os que vão por ele. Nós temos que viajar na contramão do mundo. Talvez alguém precise abandonar algumas roupas
que trazem opróbrio para o nome de Deus. Talvez alguém precise abandonar comidas e bebidas que não serão encontradas no céu. 3. Temos que rejeitar a doutrina da facilidade. Talvez estejamos programados para dormir todo sábado à tarde, naqueles momentos próprios de trabalho missionário, de uma visita para algum necessitado. Nós temos que levantar mais cedo para fazer a meditação. Nós temos que olhar mais para cima e menos para baixo. E talvez tenhamos que mudar algumas páginas do nosso Facebook, do nosso WhatsApp, ou algumas páginas da vida. Nós temos que examinar as Escrituras através de estudos da Escola Sabatina, Ano Bíblico. A minha estante está ali. Eu acho bonito aqui na sala quando eu assisto alguns pregadores, principalmente pastores, e eles colocam o celular bem de frente com uma estante. E lá eu vejo toda a coleção do Espírito de Profecia, da Inspiração. E vejo todos os comentários, os 8 volumes do comentário bíblico. Ali tem assunto para você estudar, mais do que uma vida inteira. Nós temos que examinar as Escrituras. Jesus, quando falou que os hebreus, os judeus, examinavam as Escrituras para ter nelas a vida eterna, Jesus queria dizer o seguinte: vós ledes as Escrituras para encontrar nela a vida eterna, mas elas dão testemunho de mim, e o mim não era aceito por eles. Os judeus não queriam aceitar Jesus, apenas as Escrituras do Velho Testamento, as que existiam naqueles dias. Você já assinou a literatura para o ano que vem? Você vai receber pelo correio a lição da Escola Sabatina para os departamentos pela idade da sua família? Você já comprou o Inário Novo? Você já deu uma Bíblia nova, com folha de seda, com a beira dourada, quem sabe capa de couro, né? Para o seu filhinho, para o neto. Não, custa muito caro uma Bíblia assim, né? Mas é mais barato do que você sair com seu marido, sua esposa, ou com alguém, e comer uma pizza, que faz mal. Número 6. Nós temos que testemunhar da nossa fé para sentir a alegria de ver almas salvas por nosso intermédio. Nós precisamos abandonar a preguiça. E, finalmente, o número 7 que eu coloquei aqui, tudo isso não é para ganhar o céu, mas tem que ser realizado como fruto da fé. Então, se o caminho é estreito e ele é ruim de caminhar, torne o caminho estreito um caminho de alegria. Não é isso que Tiago fala? Mas uma pessoa acertou quando conversou com Jesus a respeito deste reino. Esse homem que nós encontramos aqui em Lucas capítulo 23, ele não teve dúvidas de que Jesus lhe daria a resposta que ele precisava. Eu vou ler agora numa outra tradução aqui. Dá uma olhadinha aí. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Olha, essa Bíblia, para mim, ela é usada apenas como pesquisa, tá bom? Apenas como pesquisa. Tem várias Bíblias aqui. Mas essa tradução Novo Mundo, ela é das Testemunhas de Jeová, ela tem a melhor tradução que eu encontrei até agora. Veja bem, Lucas 23, 42 em diante. E ele, o ladrão na cruz, prosseguiu a dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse, : deveras eu te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Tradução bonita, né? Que não há necessidade de explicação. Note bem, neste ponto, esta Bíblia está bastante correta. Jesus, então, disse, :
Em verdade, eu te digo que você estará no paraíso. Até porque Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Ele ressuscitou depois e falou para Maria, eu ainda não subi para o meu Pai. O ladrão também não morreu naquele dia, como muitos dizem, ele morreu e foi para o céu. Não, ele foi-lhe quebrado as pernas para que ele não fugisse. Bem, o que acontece aqui é que Jesus falou para ele, você vai estar comigo no paraíso. A inspiração nos diz que se o ladrão pudesse descer da cruz naquele momento, ele seria um discípulo de Jesus. Foi por isso que Jesus lhe garantiu o reino. Irmãos, nós vamos ter um milênio no céu. Nesse milênio, o bom ladrão, esse da tradição do bom ladrão, ele vai aprender a ser discípulo. Ele vai aprender a ser um verdadeiro cristão para poder viver a eternidade. Mas o primeiro tiro de lançamento, ele falou para Jesus de coração, Senhor, me dá esse reino. E Jesus sabia que ele era sincero. Mas tem uma frase que ouviremos com certeza se formos fiéis. E eu estou nas minhas últimas palavras agora. Mateus 25, verso 34. Jesus está dizendo, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você já pensou ouvir uma frase de Jesus? Ora, se durante toda a eternidade eu tiver que ouvir apenas uma frase de Jesus, eu quero que seja esta. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que é uma herança? Eu posso comprar uma herança, eu posso, com o dinheiro, ter uma herança? Não. A herança é alguma coisa que passa de pai para filho. A herança é um bem valioso que nós recebemos de graça. E agora, para ganhar tempo, eu queria ler para vocês aqui, mas vou mostrar apenas o livro. Olha que livro maravilhoso. Não existe no mundo, fora a Bíblia, logicamente, um livro que mais fala sobre Jesus do que o desejado de todas as nações. Um livro premiado. Queridos, neste livro, se você está anotando, e eu quando assisto, quando eu estou ali como vocês assistente, eu vejo pessoas anotando, então anote. Nessa nova edição, logicamente, às vezes varia um pouco, nessa de capa vermelha, que é a última que a CPB lançou, nas páginas 509 e 510. Eu não vou ler, mas esse texto diz que o reino de Deus será instalado nesta terra depois do milênio, sem a necessidade, desculpa, sem a necessidade de um voto, de uma lei parlamentar. O reino de Deus, ele será instalado aqui sem necessidade de reuniões parlamentares, de votos políticos. Coisa linda, não? A nossa herança é o reino de Deus. Nós podemos perder qualquer coisa. E pelo testemunho dos queridos irmãos que aqui aparecem, a gente percebe quantas coisas deste mundo as pessoas perderam para ganhar o céu. Nós podemos vivenciar o reino aceitando Jesus e a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Nós podemos anunciar a outros que esse reino vem logo, é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é o reino de Deus em nós. Estar preparado para esse encontro com Jesus, descer com ele e todos os salvos dentro da cidade santa após o milênio e viver a eternidade nessa terra renovada. Queridos, este é apenas um mundinho que Deus nos deixou e doou para nós, para que nós aperfeiçoássemos o nosso caráter para o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Eu acho que eu estou mais próximo desse reino do que você. Sabe por quê?
porque parece que eu vou descansar primeiro. Mas é brincadeira. Todos nós iremos ressuscitar juntos. E juntos com todos os vivos, nós alçaremos voo aos céus, com aqueles anjos que cuidaram de nós. E lá no céu, Jesus vai abrir os portais da Nova Jerusalém. Vai abrir os braços e dizer: vinde. Eu quero estar lá. E você? Também? Deus te abençoe. Bem, eu vou dar espaço agora para minha esposa. Pastor Wagner pediu que, após a minha mensagem, ela tomasse aqui o vídeo e falasse um pouco da sua experiência e aquilo que a sala fez por ela e fez por outras pessoas também. Isso aí, meu pastor Arlindo. Que bênção, né? Mensagem aí, mensagem bíblica, né? Muitos textos bíblicos, muitas bases bíblicas, né? Obrigado aí, viu, pastor? Eu quero, nesse momento, agradecer a disposição do pastor, né? Está aí conosco sempre. E fazer, pastor, vamos fazer assim, ó. Faz uma oração, encerrando esse momento aqui, mas já, né, já pedindo a bênção de Deus aí no testemunho, por bondade. Pois não, pastora Edivalda. Vamos orar. Nosso bom e querido Pai, nosso Deus maravilhoso, nós louvamos o teu augusto nome por tuas bênçãos. E porque o Senhor nos fornece o teu poder, o Espírito Santo, para nos preparar para sairmos um dia deste mundinho para o mundo celestial. Eu te louvo agora, Senhor, pelas experiências que a minha esposa Cristina vai contar. Que essas experiências também possam fazer efeito e ajudar no crescimento da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Arlindo, só falando 4 coisas aqui para você e já serve também para a irmã Cristina, tá? Amo você, preciso de vocês para ser feliz. Vocês a forma visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu? Amém. Eu sou meio chucro nesse negócio ainda, mas, pastor querido, eu amo você e eu não vejo a hora de te dar um abraço, viu, pastor? Opa! Bom, Deus vai preparar esse momento. Eu vou quebrar a costela de vocês. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus para mim. Eu creio mais em Deus porque você existe. E assim, queridos, para cada janelinha, para cada rostinho nessa manhã. Amém. Bênção pura, sem mistura, viu? Irmã Cristina, que bom, né, que você está aqui mais uma vez para poder, agora, alguns detalhes da sua vida, né, algumas coisas que Deus fez, a sua história, né, que quando a gente olha para a nossa história, a gente vê como Deus vai carregando a gente, alguns detalhes, como Deus vai fazendo, né? E aí, irmã, olhando assim para ouvir, né? Ouvir os áudios também, até para acompanhar você aqui no seu testemunho, né? Você coloca ali que você vem de uma família, né? De 5 irmãos, né? Natural ali de São Paulo, dentro a família teve um contexto dentro da religião, do catolicismo, né? Tudo mais. Irmã, conta um pouquinho para nós desse seu contexto de vida familiar. Pois não, pastor. Então, a família do meu pai, tanto a família do meu pai como a família da minha mãe, tiveram um berço dentro do catolicismo. E só que quando a minha mãe ainda era solteira, uma das irmãs dela, mais velha, não tinha uma saúde muito boa. E ela descobriu uma clínica de tratamentos naturais no estado do Rio de Janeiro,
chamada Clínica White. Isso há 70, 80 anos atrás, mais ou menos, pastor. E ela pediu autorização, se meu avô poderia encaminhar ela para essa clínica, para ela se tratar dos problemas de saúde que ela tinha. E lá era provavelmente uma clínica adventista. E lá, durante o tratamento, ela teve estudos bíblicos e foi apresentada a mensagem de salvação bíblica para ela. E quando ela voltou para o interior do estado de São Paulo, a minha mãe era solteira ainda, e ela foi procurar o bispo da cidade. Ela era presidente da congregação mariana, da igreja principal da cidade, e ela foi perguntar para o bispo algumas divergências que ela tinha encontrado ao estudar a Bíblia dos ensinamentos católicos. E o bispo não deu uma resposta que a satisfizesse naquela ocasião. Então, ela rapidamente procurou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá de São José do Rio Preto, e convidou o pastor para que fosse até a residência da minha avó e que ministrasse aqueles ensinamentos que ela havia recebido nesta clínica. Mas, na ocasião, a minha mãe era solteira, já namorando meu pai, e receberam estudos bíblicos, mas nem todos, aceitaram essas novas verdades. Apenas a minha tia, que acabou entrando, se batizando na Igreja Adventista, casou-se com um dos anciãos da igreja, e a minha mãe, posteriormente, casou-se com meu pai na Igreja Católica, e assim foi. Nós fomos criados, então, dentro da doutrina católica, mas eu era a primogênita lá em casa, depois eu tinha o meu irmão, com 1 ano de diferença, e com 1 ano e meio de diferença, a minha mãe teve a minha irmãzinha, chamada Lia. E São José do Rio Preto era uma cidade, é ainda uma cidade muito quente, e a nossa casa tinha um porão embaixo do assoalho, e era um ninho de barata ali, pastor, era um lugar muito quente. E a mamãe, ela, para conter aquela quantidade de baratas, que circulava pela casa, e ela com 3 crianças pequenas, ela colocou um pirizinho de veneno de barata no nosso banheiro, embaixo de um cesto bem pesado, um cesto de roupas sujas naquela época, que a gente tinha dentro do banheiro. E a minha avó morava pertinho, no mesmo quarteirão que nós morávamos. E eu ficava transitando entre a casa da minha avó, ia lá comia as coisas gostosas da vovó, e a minha casa. E numa manhã eu fui para a casa da minha avó, ia lá, e quando eu voltei para minha casa, eu encontrei a Lia, assim, agachadinha, colocando o dedo num pirizinho e colocando alguma coisa na boca. E eu já devia ter alguma noção do perigo daquilo. E a minha mãe estava costurando, ela costurava para a gente, num quartinho ali no fundo. E eu fui avisar a mamãe que eu tinha visto e tirei o pires da mão da Lia. E a mamãe rapidamente pegou a Lia e ficou preocupada e já ligou para o médico e levou ela para uma consulta. Mas isso, pastor, acho que há 70 anos atrás, mais ou menos. E, infelizmente, os cuidados não foram os devidos na ocasião. Não havia transfusão de sangue, não havia lavagem intestinal, nem estomacal. E 2 dias depois a Lia faleceu. E depois que a Lia faleceu, a mamãe, muito, muito entristecida, certamente, ela teve o convite de uma cunhada para passar uns dias na cidade de Santos, para ela poder sair do ambiente ali da nossa casa. E lá em Santos, a igreja central... Oi, irmã Cris, desculpa interromper você,
só assim para entendendo aqui, olha a direção, né, a condução da história, né? Você vê que você tem todo um berço, uma questão, porque, veja, a gente fala catolicismo aqui porque normalmente as pessoas nascem, né, católico, não se decide ser católico, né? Normalmente as pessoas nascem católico. Então, por isso a gente usa, geralmente, vários testemunhos falam, não, nascemos em berço do catolicismo. E, querendo ou não, dentro da fé, as pessoas elas têm, né, aquela sinceridade, tem aquele, né, tá ligada ali, dá do seu jeito a Deus. E Deus, é óbvio, Deus está sempre com o ser humano. E as circunstâncias da vida, muitas vezes, existem situações, como essa que você acabou de falar, né, da sua irmãzinha, que são situações assim que desafiadoras. Porque, às vezes, a pessoa, até mesmo naquela fé que a pessoa está, dependendo da pessoa, passa a desacreditar totalmente de Deus, que não é, na verdade, o certo, porque nesse mundo nós estamos passivos a tudo. Mas, quando a gente olha a história, a gente começa a perceber o cuidado que Deus tem conosco. Porque, veja, a sua mãe e vocês, a família, estavam passando agora por uma situação tremenda. Imagina perder agora, né, uma irmãzinha, uma filhinha. Então, está dilacerada, a questão emocional está lá embaixo. Mas, olha só, nesse momento, logo depois disso, vem um convite, ó, vem passar uns dias aqui comigo, né? E quando o que você vai falar aí, nós vamos perceber aqui que, de alguma maneira, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E olha só o detalhe que vai acontecer agora na vida da irmã Cristina. Olha só que interessante. Aí a sua mãe vai lá para Santos, né? Vai para Santos e ela sentiu necessidade de buscar a presença de Deus, o conforto da palavra de Deus. E lá em Santos, a igreja ficava na parte, não ficava na região das praias, não, era mais no centro da cidade. E a mamãe foi naquele sábado à igreja e o sermão que ela ouviu tocou profundamente o coração dela. E passados aqueles dias ali em Santos, quando ela voltou para a nossa cidade, ela foi buscar a igreja adventista. Ela foi buscar conforto na palavra de Deus. E, passado algum tempo, a mamãe se batizou na igreja adventista. Ela já estava grávida do meu quarto irmão. E eu tive o privilégio, pequenininha, de assistir o batismo da minha mãe. Você tinha quantos anos, mais ou menos, irmã? Eu tinha, acho que uns 5 anos, mais ou menos, de 5 a 6 Mas aquilo ficou anos. gravado na memória. Aquilo ficou gravado, eu lembro da minha mãe no tanque batismal, aquela cortina de veludo de cor de vinho, né? Aquela cortina pesada. Quem batizou a mamãe foi o pastor Oscar Lindquist, lá naquela ocasião. E a partir daí, nós tivemos o contato, a nossa frequência à igreja não foi por muito tempo, porque o meu pai, que tinha essa tradição católica muito forte, queria que eu e meu irmão fôssemos educados dentro da fé católica. E meu pai exigiu que eu fizesse primeira comunhão, que frequentasse as missas, e a mamãe, naquela situação, acabou cedendo e, aos poucos, foi se afastando da igreja adventista. Ela não teve um pulso, assim, uma condição, assim, fortalecida para que mantivesse a sua fé. E ela, então, foi saindo da igreja adventista, realmente deixou da igreja, e eu e meu irmão, então, passamos a ter o contato com a igreja católica, e eu estudei, pastor, toda a minha vida em colégio de freira. Eu tive em internato dos meus 9 aos 11 anos, e a partir dos 12 anos eu voltei para a minha cidade, para São José do Rio Preto, e estudei no colégio Santo André, que era das freiras, lá até os meus 18 anos de idade. Aí, pastor,
no colégio, eu tinha aula de religião. Eu tinha minha Bíblia das edições paulinas, e eu tinha aula de religião e tinha tarefas para fazer. E muitas vezes, quando eu estava sentada na sala de casa com a minha Bíblia, fazendo as minhas tarefas da aula de religião, a mamãe se aproximava de mim e perguntava assim: minha filha, e me indagava: você já viu os mandamentos da Bíblia? Você já leu os mandamentos? Eu falava: não, mamãe, eu não sei onde estão os mandamentos. Então ela abriu, ela falava para mim: abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. E ali, junto comigo, ela leu os 10 mandamentos. E assim, várias vezes em que eu estava com a minha Bíblia aberta, fazendo a minha tarefa, a minha mãe aproveitava aquela oportunidade e lançava uma pergunta bíblica para mim, e me mostrava em Coríntios, em Tessalonicenses, como seria a volta de Jesus, como seria o corpo transformado, corruptível em incorruptível, a alma mortal em alma imortal. Esses princípios fundamentais que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. E assim, pastor, aquelas verdades que minha mãe esporadicamente ia me ministrando, eu fui guardando no meu coração. E aqui fica um conselho a todas as mães, e por que não a todos os pais também. Quão importante é que os pais e as mães levem a palavra de Deus aos seus filhos. Porque a maior prioridade, eu acredito, na vida de um pai, de uma mãe, é ensinar o caminho da salvação para os seus filhos. Essa é a maior responsabilidade de um pai e de uma mãe. E eu sou muito grata a Deus, porque a minha mãe, ela fez isso comigo. Ela não perdeu tempo. Nas oportunidades que ela tinha, ela inseriu a palavra de Deus no meu coração. E assim, pastor, essas verdades ficaram guardadas no meu coração até os meus 18 anos de idade, quando eu saí do colégio, das freiras, né? E fui estudar em São Paulo, fazer faculdade em São Paulo. E eu fiquei, depois disso, a mamãe fora, né, longe da igreja, eu com aquelas verdades guardadinhas no meu coração, mas carecendo de maiores explicações e oportunidades. E tudo mudou. Nós viemos, nossa família mudou-se aqui para o Paraná, meus avós, meus pais, eu também. E quando nós estávamos aqui morando já aqui na cidade de Londrina, o meu avô faleceu. E aquela mesma tia minha que tinha trazido a mensagem daquela clínica White para a nossa família, ela morava nos Estados Unidos e com a morte do meu avô, ela veio para cá para visitar minha avó, os irmãos. E a primeira coisa que ela fez, novamente, foi procurar um pastor da Igreja Adventista aqui em Londrina, para que pudesse visitar a minha avó, que estava viúva, que pudesse dar uma assistência espiritual para minha avó na fase que ela estava vivendo. Pois essa minha tia morava nos Estados Unidos e ela voltou logo para os Estados Unidos, mas deixou, na época, o pastor Miquiles e a esposa, que era a irmã Ruth Apolinário, um casal maravilhoso, e eles passaram a visitar a minha avó. E a casa da minha avó era um ponto de encontro, pastor. Toda tarde, os filhos iam para lá, os netos, os genros, a gente ia usufruir do lanche da vovó, o biscoitinho de polvilho que ela fazia, e nós nos encontrávamos lá. E uma das vezes que eu fui na casa da vovó, a dona Ruth estava lá, ela estava de saída já. E eu vi ela comentando com a minha mãe que ela ia conversar com o pastor Miquiles para eles marcarem qual sábado seria
o batismo, o rebatismo da minha mãe e da minha avó também, que a minha avó, certamente, ela se batizou juntamente com a minha mãe. Eu não tenho essa recordação. A minha recordação é a da minha mãe no tanque, agora da minha avó eu não me lembro. Mas ambas foram batizadas na mesma ocasião. E aí eu vi aquele zum de batismo, aí eu perguntei para a irmã Ruth, o que a senhora está falando? A senhora está combinando alguma coisa de batismo? Quem vai se batizar? Aí ela falou, minha filha, você não sabe que a sua avó e a sua mãe vão se rebatizar na igreja adventista? Aí a minha pergunta para ela foi, e eu? Eu falei, e eu? Estão me deixando para trás? Porque eu tinha tanta vontade de ter um conhecimento. Assim, era uma verdade que eu guardava com tanto carinho. E agora eu estava tendo a oportunidade de ter alguém ali que poderia me responder tantas coisas. Aí ela falou, por quê, minha filha? Você gostaria de ser batizada também? Eu falei, claro, eu gostaria. Ela falou, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo bíblico com você e você se prepara para o batismo com a sua avó e com a sua mãe. E assim aconteceu. Naquela semana mesmo, a irmã Ruth foi na minha casa, começamos o estudo, que era a Bíblia Fala, e ela começou aí toda semana em casa, e logo eu conseguia responder todas as perguntas do estudo, e ela chegou um dia, ela falou, mas minha filha, você já conhece essas coisas, você já conhece essas verdades. Eu falei, ó, irmã Ruth, eu conheço porque a minha mãe ter me ensinado na minha infância, na minha adolescência. E no dia 29 de setembro de 1979, nós fomos batizados aqui na Igreja Central de Londrina, num culto de sábado. O coral cantou, e então as 3 gerações no tanque batismal. Que bênção! O rebatismo da minha avó, o rebatismo da minha Da mãe, mãe. e o meu batismo. Foi uma festa maravilhosa. Olha, é uma experiência muito bacana, viu? Muito bacana, né, pastor? Todos os nossos parentes foram convidados, né? A minha avó convidou todos os genros, noras, netos, foi uma festa. Foi muito Foi bom. uma Cris. E assim Antes foi de você... que foi a minha conversão, assim, pastor. Só para um detalhe que eu achei muito interessante, lógico, só a história tem vários detalhes bacanas. Esse de você estar sendo batizada com a avó, com a mãe, essa foto aí, não sei se na época como é que foi tirado foto, mas olha, é algo para recordar e guardar para a vida inteira, né? É verdade, pastor. Mas deixa eu destacar aqui uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Deus, irmãos, nunca causa o mal. O mal nunca vem de Deus. Mas Deus muitas vezes aproveita as oportunidades. Tem pessoas que são em situações extremas que vai conseguir ser guiada a Deus. Olha aqui, percebe que no primeiro momento da tragédia, podemos dizer assim, da vida da irmã Cristina, que foi a irmãzinha, né? Devido ao envenenamento, faleceu. Aí ela tem o convite, olha, vem aqui para Santos, passar uns dias. Ela vai para lá, para Santos, e busca a igreja e tem um contato, e ali ela tem o seu primeiro momento com Deus, né? Depois, por circunstâncias familiar, o pai, tal, a mãe da irmã Cristina se afasta. Aí, o que acontece depois de alguns anos, né? Foi seu avô que faleceu? Seu avô? Foi meu avô que faleceu. O avô faleceu, já mora em Londrina. Agora a sua tia vem, não é isso? Dos Estados Unidos. Novamente, isso. Tá percebendo? A tia vem. E a tia vem e apresenta a mãe e a família aqui ao pastor. E aí começa um trabalho espiritual, né, irmã Cristina? É verdade, pastor. E vai culminar nessa cena extraordinária que parece que eu consigo enxergar vocês 3 dentro do tanque batismal. É verdade. Que maravilha, viu, irmã? Irmã, e você vê como Deus, né?
ele é inteligente, né? São pontos estratégicos que ele vai se apresentando na nossa história e vai fazendo, vai dando para a gente assim, oportunidades. Você disse, irmã, é lógico que você quiser acrescentar alguma coisa dentro desse contexto, mas você disse que aí você também tem uma experiência que marcou a sua vida, né? Que parece que tem a ver uma questão ali do trabalho, uma pessoa perguntou sobre Isso, Deus, você isso, começou, e foi outra experiência marcante também, né? é verdade. Eu trabalhava na Caixa Econômica aqui em Londrina e já frequentava a igreja há alguns anos já, e eu era secretária do gerente da agência, e eu, por algum motivo, precisei fazer uma cirurgia, não me lembro agora, né, o que que era. E, e o gerente falou, olha, vou pedir para uma outra colega sua que trabalha no segundo andar, para ela descer para ela te substituir na sua ausência. E ele mandou descer uma amiga que eu conhecia, só que nós não tínhamos tanta intimidade, porque eu trabalhava num andar, ela em outro. E essa minha amiga veio, ela se chama ainda Beatriz. E a Beatriz veio e eu passei o meu trabalho para ela, como que ela deveria atender ali o gerente, as coisas ali da gerência. E conversando entre a passagem do trabalho, eu comentei alguma coisa da minha fé, e que eu era adventista do sétimo dia, que eu era evangélica, e ela me abriu o coração dizendo que ela e o esposo já tinham percorrido 2 ou 3 igrejas em busca da verdade da palavra de Deus, mas elas não tinham encontrado, assim, algo que satisfizesse os anseios do coração dela. E imediatamente eu ofereci um curso bíblico para ela. Eu falei, olha, você vai conhecer a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ter um referencial exato e vai satisfazer os anseios do seu coração. E aí eu tive essa experiência de iniciar o curso bíblico com ela. O esposo, a princípio, não quis, mas ficou meio ressabiadinho, mas depois ela foi se encantando com os estudos bíblicos e ela convenceu o esposo a vir fazer o curso conosco. Mas como nós já estávamos adiantados no curso, nas últimas lições, então eu convidei o Arlindo para que fosse fazer um novo estudo com o Paulo, esposo da Beatriz, e mais algumas colegas da Caixa que eu pude convidar na ocasião. E tivemos a grata alegria, pastor, daquele casal se batizar na igreja. Eles estão há mais de 30 anos na igreja, um casal extremamente missionário. E eu fico encantada como Deus encaminha as pessoas, né? E é um casal que já ganhou a família inteira para Cristo. A família da Beatriz, eles são em 7 irmãos. 6 irmãos já vieram para a igreja com suas famílias, foram batizados. E o trabalho missionário deles é encantador. Hoje eles moram em Maringá, eles têm 3 filhas lindas, uma médica e 2 que fazem medicina também, lideram uma igreja ali em Maringá, e eu tive essa grata satisfação. Então, ela brinca comigo, que eu já tenho netos na igreja e tenho bisnetos na igreja também. Tenho Olha aí que bênção. filhos, netos e bisnetos. E ela, inclusive, já tem um sobrinho que é pastor também. Ela é pastor lá em Irmã, Curitiba. Então, a olha gente como a fica muito história, feliz. irmã, vai desenrolando, né? Olha como a Vai, história vai desenrolando e vai criando, né? vai, pastor. É Irmã maravilhoso. Cristina, eu quero fazer uma pergunta. Eu julgo que seja uma pergunta importante aqui. E talvez essa pergunta, a resposta dela esteja até um pouquinho antes dessa experiência que você contou. Como que você conheceu o pastor Arlindo? Olha, pastor, são os caminhos de Deus, né, pastor? Então, eu sempre, na minha caminhada cristã, depois que eu me batizei aqui com a mamãe e tudo, eu sentia que, às vezes, eu lamentava a minha mãe ter abandonado a igreja. Aqui fica um alerta também.
né? Você que é mãe, você que é pai, não deixe a igreja, né? Enquanto você tem filhos pequenos, filhos que estão formando o seu caráter, né? Porque eu ficava pensando assim, se a minha mãe não tivesse abandonado a igreja por um longo período, desde que eu era pequena até eu me batizar aos 29 anos, eu provavelmente, eu fui estudar em São Paulo, na capital, porque o interior não tinha um estudo muito bom naqueles anos. Eu fui para São Paulo, meu pai me mandou para fazer faculdade lá. E eu ficava pensando assim, puxa, se a minha mãe tivesse permanecido firme na igreja, se eu seria criada dentro dos princípios da igreja, eu iria para São Paulo, não para estudar na Universidade Mackenzie, que eu estudei, mas eu iria estudar no IAE. Eu ia estudar no IAE. E lá, certamente, eu conheceria algum teologando, como justamente é muito comum acontecer, né, pastor? E as meninas que vão lá para o IAE ou para o UNASP acabam conhecendo algum teologando e acabam se casando. Eu conheço várias esposas de pastor que vivenciaram essa experiência. Mas não, a mamãe, no período que eu estava, e interessante, pastor, que eu estudei em São Paulo de 1969 a 1973, na Universidade Mackenzie. O Arlindo foi para o IAE em 1969, estudou lá, formou-se em teologia em 1973. Então, no mesmo período, nós morávamos em São Paulo, só que ele no IAE e eu num pensionato da Liga das Senhoras Católicas, que eu morava lá em São Paulo. Então, eu ficava pensando, puxa, se eu tivesse estudado no IAE, eu teria como esposo algum pastor, certamente. Mas o tempo correu, pastor. Eu me casei, assim que eu terminei o meu curso em São Paulo, eu estava já noiva, e casei-me e vim morar aqui em Londrina. Só que eu me batizei na igreja, pastor, depois do meu casamento. E a partir do momento em que eu me batizei e que os nossos interesses foram... o meu estilo de vida mudou, o meu interesse pelas coisas eternas, como a Linda pregou aqui, pelo reino de Deus, tomou posse do meu coração. Então, eu passei a não frequentar, a não acompanhar meu ex-marido nos lugares que costumávamos ir com frequência, como cinemas, barzinhos, e, enfim. E talvez o fato de eu ter me afastado desses locais motivou que meu marido buscasse outras companhias lá fora. E realmente, depois de 6 meses após o meu batismo, meu marido me deixou, pastor. Ele se envolveu com uma outra pessoa e ele saiu de casa, me deixou, foi viver com essa pessoa, teve 2 filhos com esta pessoa e seguiu a vida dele. Então, aí eu lamentava, falei, bom, se eu tivesse estudado no IAE, certamente isso eu não passaria por essa experiência, né? Após a minha conversão, os nossos caminhos, né, se separaram. E aí eu já me achava, já nessa época, meio coroa, né, pastor? Eu já estava com 30 e... já estava com meus 36, 37 anos, e frequentava a igreja, e eu não fazia parte do grupo dos jovens, não, que eu acho que eu tinha menos, eu tinha uns 30, 32 anos. Eu ficava no grupo da minha mãe, no grupo das senhoras, fazia trabalho missionário com as senhoras de mais idade, porque eu já não me sentia tão jovem para estar no grupo dos jovens na igreja. E... Isso com 32 anos, viu? Imagina aí, só. Naquela época, eu já me sentia meio coroa. Aí, pastor, nesse período, aconteceu que o Arlindo formou-se em teologia, ele casou-se também logo após a formatura dele, o primeiro distrito pastoral dele foi lá em Foz do Iguaçu,
e ele teve 2 filhos, foi transferido depois para ser pastor, pastorear a igreja central de Campo Grande, em Mato Grosso. E depois, enquanto ele era pastor lá na igreja central, a esposa dele, aconteceu o que aconteceu comigo, a esposa dele deixou com 2 meninos lindos, pequenos, de 6 e 9 anos na ocasião. E quando ele ficou sozinho com as crianças e sem a esposa, ele pediu uma transferência aqui para Londrina, porque a família dele era de Londrina, e ele teria o apoio das cunhadas, das irmãs, porque ele tinha 2 crianças pequenas para cuidar. E deixa eu relembrar uma coisa aqui no raciocínio aqui, ó. Ó, mais uma situação difícil. Mais uma situação difícil. E aí o pastor Arlindo é levado para Londrina, sim, aonde a irmã Cristi está. Olha o que vai acontecer com essa história aí, você vê. é verdade. Aí, pastor, o pastor Arlindo veio aqui para Londrina, e eu via ele veio como capelão do Hospital Adventista, tinha o Hospital Adventista aqui, depois ele passou a ser o Hospital da Golden Cross, e o Arlindo era capelão, ele veio como capelão do hospital, no trabalho pastoral dele. E eu continuava frequentando a igreja central com a minha avó já nessa altura já havia falecido, e eu via o Arlindo pregar muitas vezes ali, né? Ele era convidado, né, para pregar, né, em vários cultos ali na central. E, sabe, tem as irmãzinhas, que são casamenteiras na igreja, né, pastor? Ele com 2 meninos pequenos, e as irmãs olhavam para o Arlindo, olharam para mim ali na igreja, e elas foram conversar com o Arlindo e dizer para ele, perguntar se ele me conhecia. Se ele me conhecia. Ele falou que não conhecia. Então, elas me recomendaram que ele procurasse me conhecer. E um dia eu estava trabalhando na Caixa Econômica, toca o telefone, era o telefone para mim. Era o pastor Arlindo ligando para mim, perguntando que ele ia ter que viajar para Campo Grande aquela semana, resolver alguma situação lá, mas quando ele voltasse, que ele gostaria de me conhecer, se ele poderia me visitar. Aí eu falei que sim, falei que podia, e sentei para poder terminar na cadeira, para poder terminar a ligação com ele. E naquela quinta-feira daquela semana, pastor, isso foi no começo de semana, o pastor Arlindo literalmente tocou a campainha da minha casa, do meu apartamento, pastor, onde eu morava. O homem estava com pressa, não podia demorar muito tempo, não. E aí nós fomos nos conhecendo, né? As nossas experiências mais ou menos iguais, né? Do final dos nossos casamentos. E, aos pouquinhos, ele quis me introduzir à presença dos meninos. Eu tocava um pouquinho de piano, às vezes na igreja também, eu tinha piano em casa, e ele perguntou se eu não poderia dar aula de piano para as crianças dele, para os meninos. Então, foi assim que ele me introduziu junto às crianças. Vamos, o papai vai levar vocês para ter aula de piano com a tia Cristina. E assim, eles vinham toda quinta-feira, banhadinhos, bonitinhos, cabelinho penteado, o Arlindo trazia para ter aula comigo. E assim foi que eu me apaixonei por essas crianças e tivemos uma amizade muito grande, com muito carinho, eles vinham, com alegria, eles vinham para minha casa. Passei pelo crivo do Arlindo, pastor. Enquanto eu dava aula, ele ia para a minha biblioteca, na estante, ia ver os livros que eu tinha na minha estante. Naquela época, eram os LPs que eu tinha, né, no meu toca-disco, que eram os LPs dos Arautos do Rei, né, que eu tinha todos. E ele foi vendo, assim, o meu perfil, que tipo de cristã que eu era, sabe, pastor? Eu passei, sem eu perceber, hein? Sem eu perceber, ele passou um pente fino aqui, nas minhas estantes, pastor. E depois de algum tempo, não foi rápido,
e ele me pediu em namoro, pastor. Pediu em namoro, ficamos noivos e nos casamos em maio de 1989, aqui na Igreja Central de Londrina. O coral cantou, foi uma festa muito bonita, e eu ganhei, então, um esposo cristão, que era pastor, que eu, às vezes, né, eu pensava, puxa, se eu tivesse ido estudar, não ia ir, eu poderia ter sido uma esposa de pastor. E Deus mandou um pastor aqui tocar a campainha da minha casa, pastor. Deus está valendo o seu coração o tempo todo. Sim, e ganhei 2 filhos lindos, porque eu era estéril, por mais que eu tinha feito tratamentos para engravidar, mesmo depois que eu casei com o Arlindo, nunca consegui engravidar mais, pastor. Então, Deus me deu uma família completa, um esposo e os filhos que eu tenho. E hoje eu tenho mais 3 netinhos também, pastor, além das minhas noras. É muita bênção, né, irmã? Então, pastor, você vê a história, Nossa. como Deus dirige a nossa vida. Que É por isso que bênção. eu falo assim, eu não canso de dizer para os irmãos, irmã Cristina, eu não canso de dizer assim, ó, que Deus cuida da gente. Deus Sim, cuida da gente. A gente verdade. não pode perder as esperanças. É O que a gente verdade. precisa fazer... Sabe o que eu estou vendo, irmã? Assim, ó, você contando, vem na minha mente aquele texto de Mateus 6,33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, né? Isso, pastor. Né? E as outras coisas serão acrescentadas. Deus cuida da gente. Deus cuida. Então, assim, eu quero me dirigir à sala nesse momento e dizer assim, olha a situação que essa família passou, várias situações. Ó, a irmã passou lá a primeira situação perdeu a irmãzinha, depois a situação lá do vô, depois teve a situação do casamento desfeito, numa situação assim difícil. Então, vejam quantas situações a gente não pode desistir. A gente não pode desistir, a gente precisa continuar confiando, né? É linda, viu, irmã? Linda a sua história. Deus tem... não tem como a gente não ver Deus na sua história, né? Amém. Agora, conta para nós uma coisa aqui, para a gente ir para o encerramento do nosso momento aqui. Como você conheceu a Sala 57? Então, pastor, nós fomos padrinhos de casamento de um casal aqui da Igreja Central, e esse irmão nosso me passou, né, para o meu WhatsApp, passou o link da sala. E, a princípio, eu não entendi bem, ele só passou, mas não tive maiores explicações. Ele só encaminhou o link. E eu fiquei sem saber o que era aquilo muito. E ele continuou a passar alguns dias mais, às vezes ele falhava, mas depois ele voltava a encaminhar, e eu não estava sabendo, e a princípio não abri o link, não sabia do que se tratava. Mas até que, algum tempo depois, eu abri o link e comecei a ouvir a sala. Isso, pastor, acho que é a questão de 1 ano e meio, na época da pandemia, mais ou menos, sabe? E aquilo, a sala me impactou de uma maneira maravilhosa, e eu me tornei assídua ouvinte da Sala 57. E a noção, pastor, da presença do Espírito Santo na minha vida, a mudança que a sala trouxe, porque só assim, rapidamente, quando a gente tem o contato com a palavra de Deus, seja em qual religião que for, e quando nós vamos lá no Evangelho de Mateus, e quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, a gente aprende que nós devemos orar a Deus em nome de Jesus. Jesus é o nosso mediador entre nós e o nosso Pai Celeste. Então, essa noção da pessoa de Deus Pai e Deus Filho fica muito presente na nossa, especialmente na minha vida. Mas o trabalho do Espírito Santo, ele fica meio que de escanteio. Parece que o Espírito Santo, nós buscamos ele em momentos, ele é o consolador. Então, num momento assim de muita aflição, de tristeza, de dor, de morte, então nós sabemos que temos o Espírito Santo à nossa disposição para nos consolar, né? E também sabemos
que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que em algum momento na minha trajetória, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, mostrando as verdades bíblicas, mostrando os meus pecados, de tal forma que eu pudesse buscar Jesus, né, e me converter realmente. Então, o foco mais na minha experiência cristã era na pessoa de Deus, e na pessoa de Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo, ele entrava, sim, na minha vida, me convencendo dos meus pecados, né? Me levando a Jesus, né? Que me perdoa os pecados, que intercede por mim no santuário celestial hoje. E o Espírito Santo eu buscava quando em momentos de maiores aflições, e sabia que ele estava no comando da minha vida, sempre mostrando o caminho para mim, sempre falando na minha mente, no meu coração: minha filha, este é o caminho, andai por ele. E a partir do momento em que eu entrei na sala, e que a gente começou, e que eu aprendi a dizer bom dia para o Espírito Santo, foi uma experiência nova na minha vida, porque eu estava acostumada a dizer bom dia, Deus, Filho do Pai. Bom dia, Jesus, meu intercessor, meu Salvador. E agora eu dizia bom dia, Espírito Santo, que me acompanha. E aí, pastor, uma coisa interessante é que quando eu aprendi a ter esse contato maior com o Espírito Santo, eu aprendi a ter um contato maior com o meu anjo da guarda, pastor. Às vezes eu fico pensando, tadinho do meu anjo da guarda. Quantas vezes eu me esqueci dele? Quantas vezes eu não reconheci que ele cuidou de mim? Quando me livrou de um acidente, de uma queda, me livrou de situações difíceis. Então, a minha convivência com o Espírito Santo me também levou a conviver e agradecer pela proteção diária do meu anjo da guarda. Irmã Então, Cristina, é tão interessante, né, essa visão, né? É tão interessante que a gente olha só, Jesus ele quando ele sai da terra, ele diz assim: eu vou enviar outro consolador. Quer dizer, é o Espírito Santo que foi enviado para permanecer conosco. sim, Isso quem falou foi o próprio Jesus. é Só que ao verdade. mesmo tempo, a nossa prática era de assim buscá-lo e lembrá-lo esporadicamente. Esporadicamente, pastor, é verdade. Esporadicamente, quando na verdade é ele que está conosco 24 horas por dia, é ele que é o Dia. companheiro, É é ele verdade, que dirige, né? A Bíblia diz que é ele que nos ensina e é ele que nos faz lembrar. é E é verdade. ele que nós temos que pedir todos os dias. A Bíblia diz Todos isso, o os próprio dias. Pai. É exato, É, e a gente acabou caindo na situação de, né, de vez em quando. Mas Deus é isso, misericordioso e vai revelando para a gente, né? é verdade. E aí, quando nós somos cheios do Espírito Santo, toda manhã, todo dia, então, aí nós passamos a levar o Espírito Santo também, e a palavra de Deus, àquelas pessoas que nos circundam, né? Então, é o que a sala fala, é o desaguar aqui na sala. Todo dia é pastor, e por incrível que pareça, eu tenho desaguado todos os dias, eu me surpreendo às Amém. vezes. As situações que Deus me coloca para que eu tenha oportunidade de desaguar. E eu fico tão feliz por isso. E eu desaguo com meu irmão, quando eu estou em contato com ele, é com a minha funcionária, que até acabou de chegar aqui para me ajudar, ela vem uma vez por semana, são com os meus vizinhos, são com os meus parentes, e eu tenho buscado levar muita literatura, não só o livro do ano, mas eu compro todo final de ano o livro Caminho a Cristo, Passaporte para a Vida, do pastor Bulhon, presenteio, é o meu presente de Natal, uma literatura para os meus familiares, né? E também aqui está o convite para que os meus parentes todos, meus amigos mais próximos, e já passei o link da sala para eles ouvirem também, né? O meu testemunho dessa manhã.
Então, pastor, é uma alegria acordar com o Espírito Santo e dormir com o Espírito Santo. Agradecida pelas instruções que eu recebo dele e que me preparam para a vida eterna, pastor, com certeza. Irmã Cristina, a sua história, né, Deus proporcionou hoje, sabe por quê? Porque muita gente aqui precisava de ouvir a sua experiência. Tenho certeza disso. Amém. Porque é possível que algumas pessoas estejam até pensando em desistir por algumas situações que acontecem na vida, porque não tem jeito, nós estamos no mundo e nesse mundo vai acontecer coisas boas e coisas ruins. É verdade. E eu tenho certeza que nessas milhares de pessoas que estão aqui ainda, algumas realidades elas vão de alguma maneira assim entender, né? Isso, identificar, vai se identificar. E o propósito de Deus é esse, né? Esses testemunhos são testemunhos que vêm para fortalecer. E outra coisa, por último, pastor, para finalizar, outra coisa que o Espírito Santo me ensinou foi dizer para este rapaz aqui que eu amo ele, que eu preciso dele para ser feliz. Amém. Que ele é a imagem visível de Deus e que eu creio mais em Deus porque ele existe na minha vida. Pensa. Pode dar um beijinho se quiser, não tem problema não tem pecado não. E não só, pastor, não só para ele, eu digo, mas para as pessoas com quem eu tenho contato, para os meus filhos, Amém. para os meus netos. A sua câmera fechou aí, viu, irmã? Você deve ter tocado na que fechou a câmera. Abre aí. Deixa eu ver aqui, pastor. Ixi. Eu acho que o pastor Arlindo ficou tão emocionado com o beijo que fechou a câmera aí, viu? Deixa eu entrar novamente aqui, pastor. Não, é só clicar isso, pronto. Ô, pastor Arlindo, estou emocionado aí, hein, rapaz? Pois é, eu estou aqui pedindo para ela resumir um pouco, mas a paixão não deixa resumir. Né? Quando a gente fala das coisas de Deus, pastor, não tem limite, né? O tempo. É verdade, mas foi muito bom, viu, gente? Eu quero pedir, irmã, para você encerrar conosco agora em oração, tá bom? Pois não, pastor. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, que nos altos dos céus habitas, o nosso coração se regozija nesta hora, Senhor, pela oportunidade que temos de elevar uma prece ao teu trono de graça. Te agradecemos pela pessoa maravilhosa do nosso Salvador Jesus. Amém. Pelo sacrifício que ele fez por mim e por todos nós aqui da sala. Amém, por todos os filhos dele aqui neste mundo. Amém. E te agradecemos também pelo Espírito Santo, Senhor, que tem nos orientado, tem nos transformado, tem sido o nosso ajudador diuturnamente, Senhor, nos mostrando o caminho, a verdade, a vida na pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Queira, Senhor, estender a tua bênção, o teu santo e bom Espírito para todos aqueles que estão participando, todos aqueles que ouvirão ainda esta programação durante o dia. Que os teus santos anjos os protejam de todos os males, que o teu Santo Espírito os conduza nos caminhos da salvação. Amém. Senhor, e especialmente também pedimos a unção do Espírito Santo sobre o pastor Wagner, o pastor Edivaldo, e para todos os colaboradores, os moderadores, os intercessores, e todos aqueles que participam da Sala 57. Amém. Que nós possamos receber e desaguar, Senhor. Que possamos transmitir às pessoas que estão ao nosso redor. Amém. As maravilhosas verdades da salvação em Cristo Jesus. Amém. São bênçãos que eu peço ao Senhor. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, né? Que bênção, que bênção. Minha querida irmã e meu querido casal, muito obrigado vocês aí, tá? Irmã Cristina, a sua próxima participação aqui, eu já vou até falar já, viu? Vai pensando aí. É fazer uma semana da lição, tá bom? Vamos pensar, pastor. Muito obrigada. Vai pensando já aí, que logo, logo, daqui mais uns dias o telefone toca, hein?
Deus bom. abençoe vocês, Isso. amado Amém. casal. Amo Obrigada. vocês, viu? Nós também, pastor. Nós também. Que bom, né, gente? Como é gostoso, né? A gente ouvir assim, como Deus tem feito na vida das pessoas, né? E o nosso dia fica bem melhor, faz mais sentido, né? Porque se Deus trabalha na vida dos nossos irmãos, também está trabalhando na nossa, pode ter certeza. Às vezes, se a gente não está percebendo, é porque a gente não está parando para poder olhar do ângulo correto. Porque às vezes a gente foca em tantas coisas nesse mundo que a gente esquece de focar para as coisas celestiais, para as coisas espirituais. Mas Deus está agindo na sua vida também, pode ter certeza disso. Tá bom, meu querido? Olha, obrigado, viu? De estarmos Obrigada. juntos até aqui, nesse momento. Eu estou saindo agora, eu vou levar o meu filho no hospital. Lembra que eu pedi oração pela uma cirurgia do ceratocone que ele estaria fazendo? Pois é. Passou-se 3 meses da cirurgia e hoje ele vai estar colocando uma lente chamada lente rígida, né? Vai passar o dia todo no hospital. Então, ore também por isso, tá bom? Com certeza. Deus abençoe. Amo vocês, viu? Amém, pastor. Amém. Foi uma alegria. Foi uma alegria, foi um grande prazer estar com Tamo vocês. juntos, meus queridos. E é por isso que nós queremos aqui abrir o microfone. Gabriel, abra o microfone do povo aí, porque o povo está querendo falar um bom dia com alegria. Bom dia, meus irmãos. Vamos lá, hein? Gabriel travou tudo, viu, irmão? Ninguém abre, não, viu? Cadê? Abra, Gabriel. Eu acho que hoje não vai ter bom dia com alegria, hein, Gabriel? Será que Gabriel dormiu? Acho que não, né? Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Com alegria. Bom dia, Guilherme Viviane. Bom dia, pastor Valdeci, Fátima. Bom dia com alegria. Meus amores. Tchau. Bom dia.